estamos em mais um bate-papo da DC Dinsmore Compass e hoje nós vamos falar com o diretor Marco Valadares sobre transformação digital. Olá, Marco! Oi, Nathalie, tudo bem? Boa tarde. É uma honra estar aqui falando sobre transformação digital, principalmente falando sobre transformação digital na DC. Eu sou diretor da empresa, uma empresa comum a gente ter dois chapéus, então eu sou tanto o diretor administrativo financeiro para dentro, né, como sou o diretor responsável pela nossa consultoria aí para os nossos clientes. Então, a gente tanto sente os impactos aí da transformação digital das duas formas, né? Dentro de casa e aí para atender os nossos clientes. Entendi. Então, vamos começar esse bate-papo falando sobre os fatores que estimularam a transformação digital na DC. Ótimo, excelente. Como eu comentei, essas duas perspectivas são muito importantes para a gente. Então, a demanda dos nossos clientes é constante, não para de chegar, normalmente buscando maior produtividade, e aí a gente utiliza, claro, da tecnologia, né, para auxiliá-los e chegar a uma solução melhor do que a situação que eles estão experimentando no momento. Por outro lado, a DC tem uma gestão, como empresa aí, média, né, a gente tem uma gestão muito próxima das atividades do dia a dia. Então, a gente também sente na pele a necessidade da transformação, né, principalmente na questão de otimizar nossos processos, melhorar realmente a produtividade, reduzir custo com o uso de tecnologia, uma melhora de qualidade, eu diria, em tudo, com uma certa redução de custo. Então, na DC, a gente tem sempre um olhar para dentro e outro para fora. Eu acho que isso ajudou muito a gente nessa demanda pela transformação digital. Os nossos clientes não param de fazer solicitações e a gente tem que estar pronto para atender, antenado, né, com o mercado, o que o mercado está fazendo, e levar soluções que usam bastante aí de tecnologia para melhorar a qualidade dos serviços. Tá. Você tem algum exemplo de demanda de clientes que tenha sido feita nesses últimos tempos em relação à transformação digital? Alguns. Eu lembro um caso, por exemplo, que a gente vendeu era um serviço de diligenciamento de compras. Então, a gente praticamente precisou montar um call center dentro da empresa, que eram diligenciadores, né? Não eram call center de chamados normais, mas eles faziam diligenciamento de compras de uma empresa do setor de óleo e gás. E, claro, que existia diversas formas da gente implantar essa estrutura lá na DC, Dinsmore Compass. Então, a ideia foi, a gente partiu para uma central telefônica VoIP, de voz sobre IP. A gente, na época, ainda usava, né, a linha analógica e digital, mas não tinha o VoIP. Então, com isso, a gente reduziu o custo, porque era intensivo em ligação telefônica. A gente conseguiu reduzir custo para o projeto, fazendo investimento maior na frente, obviamente, e a gente aproveitou essa melhoria, que era para o projeto, e expandiu para o uso do restante do escritório. A mesma central ela tinha uma forma que você segregava dois mundos ali dentro dela. Então, ficou um para a gente usar no escritório e outro para o projeto. E foi um ganho incrível. Inclusive, a gente precisou de funções dessa central lá na frente, depois de contratado, por exemplo, como gravação de chamadas. Então, a central trouxe qualidade através aí do uso de tecnologia, com redução de custo fortíssima. A central se pagou em 4 meses de uso. Então, a gente melhorou muito a qualidade no atendimento da empresa como um todo, como eu falei, que a gente expandiu para o administrativo, né, e deu para o cliente um serviço melhor, aí, usando, claro, das tecnologias disponíveis no mercado. Entendi. Essa mudança já tinha sido planejada por vocês ou foi uma surpresa, assim, uma coisa que pegou vocês num momento desprevenido? Olha, planejado não tinha sido, não. Mas o que acontece? Eu acho que a gente tem um foco sempre no futuro. A Dinsmore Compass é uma empresa que a gente olha para frente. É uma vantagem. Eu digo, não é muito mais um mindset. Né? É você ter isso, parar de olhar para trás, por que eu não bati a meta do último mês, e vamos olhar e foco para bater a do próximo, que é isso que importa. Claro que a gente vai lá e analisa, mas a gente não perde tempo com isso.
Então, tecnologia como fator de melhoria de qualidade e redução de custo está sempre no objetivo da empresa. Claro que aí casa com a oportunidade. E aí o cliente demanda, a gente aproveita para fazer a transformação. Mas isso sempre é um foco. Falar para você que a gente estava pronto, nesse caso, pensando em fazer isso, não. Mas aí, quando a oportunidade chega, às vezes vem ameaça também, mas quando a oportunidade chega, a gente vai e aproveita ela. Você acha que a transformação digital traz riscos para o negócio, então? Com certeza, traz riscos. Lembrando que risco é aquilo que impacta o seu objetivo. Então, ele tem a conotação boa, que a gente chama de oportunidade, e tem a conotação ruim, que a gente chama de ameaça. Então, sim, a transformação digital traz riscos, com certeza. Acho que a grande questão é você aproveitar bem as oportunidades, né, e tentar mitigar ou evitar as ameaças que também são trazidas por ela. E houve outras mudanças importantes na empresa nesse período que você possa citar como exemplo para a gente? Sim, Nathalie. Nesse período agora, principalmente nos últimos anos, a gente passou por algumas mudanças planejadas, algumas delas, mas sempre, eu digo, a Digimon Compass é uma empresa muito ágil. Somos pequenos na administração, a gestão presente na linha de frente, então a gente percebe rapidamente as mudanças e tem que se adequar. Então, nós, por exemplo, saímos de um andar inteiro ali na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, e fomos para o escritório compartilhado. A ideia é exatamente dar foco onde é importante. No escritório, no nosso escritório próprio, de um andar, a gente tinha que se preocupar com o papel toalha que faltou, com o cafezinho, com a limpeza. Então, tinha uma série de fatores que tiravam o foco daquilo que realmente importa. Quando a gente foi para o compartilhado, a gente conseguiu ter mais foco na operação, redução de custo e escalabilidade. Porque se eu precisar crescer e ocupar outra sala, fazer uma reunião numa sala com um ambiente mais requintado ou com maior capacidade, isso hoje em dia é muito fácil para a gente. Esse foi o primeiro ponto. Acho que, na sequência, a gente tinha levado sistemas para a nuvem. É foco nosso hoje em dia não ter mais servidores, não ter mais dependência de máquina. Então, o que a gente fez? Somos parceiros Microsoft, então implantamos Office 365. A gente usa o próprio Project Online da Microsoft com a nossa solução DCQP para gerenciar os nossos projetos e fazer nossos relatórios de status, apresentar isso para os clientes. A gente usa também o GUP, que é a nossa plataforma de recrutamento e seleção, que ela conta com inteligência artificial, ajuda a identificar o melhor perfil do candidato para aquilo que a gente faz. E no finalzinho do ano passado, a gente estava fazendo a mudança do nosso ERP para um ERP na nuvem. E foi assim, exatamente na ponta do laço. A gente acabou a implantação do ERP e veio aí o lance da pandemia. Inclusive, eu queria pegar esse gancho para a gente falar agora sobre a pandemia. Quando a pandemia foi declarada, como é que vocês estavam? Vocês estavam 100% preparados? Não tem como deixar de falar na pandemia, né? Afetou a vida de todo mundo. Infelizmente, claro, muitas situações tristes, mas para esse momento da transformação digital, ele acelerou bastante, né, os objetivos das empresas, os projetos mudaram, as prioridades foram completamente afetadas. Então, para a gente, o que aconteceu? Não, a gente não estava pronto. Acho que eu não conheço ninguém que estivesse assim, pronto para uma pandemia. Né? Mas, como a maioria das empresas, a gente conseguiu virar a operação toda para home office muito rapidamente, na verdade, de um dia para o outro. Como eu falei, a maioria dos sistemas, o ERP, né, os sistemas mais relevantes, já estavam todos na nuvem. A gente já usava armazenamento na nuvem, então isso foi fácil. E tinham dois sistemas que a gente precisava já resolver e não tinha resolvido ainda. E eram importantes. Um é fazer assinatura eletrônica de documentos. A gente não tinha isso, era aquela documentação para lá e para cá. Também, às vezes, não adiantava a gente implantar, porque às vezes os clientes não aceitam bem ainda a ideia, mas com a pandemia, todo mundo migrou para assinatura eletrônica. Então, esse foi um movimento que a gente fez. Escolhemos uma plataforma nacional,
porque eu acho que a gente tem muito também essa questão de valorizar o empresário nacional, e o sistema de folha de pagamento, que não estava na nuvem, é um sistema muito importante para a gente. E aí, em 2 a 3 semanas, se eu não me engano, a gente jogou ele para a nuvem, e aí a gente ficou 100% nuvem, totalmente viável aí no meio da pandemia, com o pessoal trabalhando em casa. Então, com toda essa tecnologia, foi tranquilo para as pessoas trabalharem de casa, né? Não houve grandes problemas. Olha, foi bem tranquilo. Talvez até assim, o lado humano um pouco mais difícil. No início, né, a gente estava conversando no grupo no grupo de WhatsApp que a gente utiliza, às vezes, para se falar, e surgiu essa demanda por uma questão mais humana, uns encontros, né, mais... a gente se vê de outra forma, porque a pessoa fica ali o dia inteiro com a família, dentro de casa, assustado com as notícias, com a pandemia. Então, rapidamente, a gente marcou uma daily, né, uma reunião diária, todo dia às 9 da manhã, a empresa inteira se reúne, escritórios de Rio e São Paulo, para alinhar ali as atividades do dia, da semana, pendências, e ter um pouco desse contato também, né? Todo mundo com câmera ligada, sabe? Ter um pouco desse visual para as pessoas poderem se ver, falar um pouco do que está passando, isso também aconteceu. Mas a mudança foi bem tranquila, com certeza, em função de tudo que tinha sido feito antes. O lado humano, então, não foi afetado pelo que você disse, mas os serviços, você avalia como? Você acha que houve um impacto no trabalho? Como que vocês sentiram esse momento? Olha, a gente tem 3 linhas, né, grandes linhas de serviço. Então, o outsourcing, que é onde a gente aloca nossos profissionais, a gente já estava 100% digital. Então, toda a parte de avaliação, vídeo com apresentação de candidato, entrevistas, feedback de entrevistas, seleção do currículo, isso tudo já é feito. Como eu tinha comentado, tem a ferramenta GUP com inteligência artificial que auxilia muito a gente nisso. Esse processo já era digital, vamos dizer assim. O que faltou foi aquela reunião onde a gente levava o candidato para o cliente entrevistar pessoalmente, apertar a mão. Isso realmente não existe mais, né? Na consultoria, nós continuamos, a gente estava com vários projetos em andamento, vários de implantação da solução DCQP, que é uma solução de gestão de projetos na nuvem, então o que acelerou alguns projetos nossos, teve essa demanda de inverter prioridades, né? E a gente conseguiu, como ele já é na nuvem, toda a parte de configuração, customização, a gente conseguiu fazer sem problema nenhum. Então, os projetos de consultoria também não sofreram impacto e ainda tiveram aí uma demanda maior, né, de clientes procurando por ser um sistema na nuvem. E a educação corporativa, que é a parte de treinamento, e aí, claro, eu acho que essa foi a mais afetada, mas a gente já estava no Udemy, vendendo nossos cursos online, e rapidamente nós viramos o modelo de aula para aulas em tempo real, né, porém transmitidas aí pelas plataformas de videoaula, de reuniões. Então, acho que foi muito tranquilo. A gente ofereceu aos nossos clientes uma série de palestras para continuar o processo de mudança, de transformação, de educação corporativa dos profissionais. Também foi algo muito bem recebido pelo mercado. Os clientes adoram as palestras que a gente está fazendo. Então, a nossa parceria, a gente ainda usou para reforçar a parceria com nossos clientes. E a gente ainda pensa para o final do ano, quando a gente tem normalmente um evento que é o PM Case Day, manter esse evento, claro, num formato diferenciado agora, online, né? Provavelmente, eu não sei se somente online, se até o final do ano como é que vai estar essa situação, mas a gente já avalia não perder o PM Case Day, que é um evento fantástico de muita troca, né? Pessoas, a ideia também do PM Case Day é criar uma rede profissional com tendência colaborativa, uma rede de aprendizagem mútua e colaboração. Então, a gente não pode, agora, por causa do momento, acabar com esse evento. A ideia é mantê-lo. Então, esses foram os impactos. Eu acho que, no geral, a gente se saiu assim, muito bem nessa crise toda que a gente vê por aí. Legal, Marco. Encerrando esse nosso bate-papo sobre transformação digital e os impactos dela na vida das pessoas e das empresas, eu queria que você desse uma mensagem assim para os clientes, alguma recomendação para esse momento.
Olha, eu acho que a grande mensagem com relação à transformação digital é não usar a tecnologia pela tecnologia, né? Todo amante de tecnologia gosta mesmo, né? É um apaixonado e é legal você colocar um negócio, né, tecnológico para rodar, mas muitas vezes não é aquilo que vai fazer você alcançar seu objetivo melhor, né, de uma forma, né, mais eficiente. Então, a ideia é o uso racional da tecnologia, fazer uma transformação digital onde se requer uma transformação digital e não mexer em algo que está funcionando bem, e pode até, às vezes, não estar no seu melhor ponto de maturidade, mas, às vezes, tem um caminho ali ainda, até antes de você seguir para uma mudança. Tá? Isso, a gente vê isso o dia inteiro, essa semana mesmo, vendo algo da própria empresa, a gente tinha construído um hot site para um cliente, ia mandar para uma outra ferramenta, a gente olhou e falou assim, para que essa outra ferramenta? Né? Vamos simplificar, vamos deixar no hot site. Então, acho que o ponto é esse, não se deslumbrar pela tecnologia, a tecnologia tem custo, traz risco, como a gente falou, ameaças e oportunidades, mas é fazer algo de forma muito racional, né, para não colocar a tecnologia por ela mesma, né, achar que ela é um fim em si mesma, porque não acontece dessa forma. Boa, Marco. Até a próxima. Obrigada pela entrevista. Tchau. Obrigado, Nathalie, foi um prazer. Obrigado.